Boa noite, começando as lives do mês de novembro com o tema merecimento. Oi, Jéssica, super bem-vinda, querida. Rô também, muito amada, muito querida. Começando aí as lives de novembro com esse tema bem bacana, que é o tema do merecimento. Tô passando aqui uns aviãozinhos para algumas pessoas queridas. Podem fazer o mesmo se vocês sentirem aí no coração, para trazer bastante gente bacana para essa live de hoje. Muito bem. Olha lá, boa noite, Rô. Oi, Malu também presente, muito querida. Daqui a pouco a Vivi deve entrar. Oi, Ana, seja bem-vinda também, tem me acompanhado aí nos canais. Vocês devem estar percebendo que eu tô fazendo lives um mês sim, um mês não, né? Olha, Flávia, seja bem-vinda também. Esse mês a gente vai tratar sobre o merecimento, tem bastante coisa aí pra gente poder falar. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a Vivi para ela poder chegar. E daqui a pouco, com certeza, ela deve estar chegando aqui para abrilhantar esse momento aqui. Ô, Denise, seja muito bem-vinda. Elisete, que delícia. Ó, a Vivi já entrou. Vamos lá, já está convidada. Só adentrar, minha linda. Boa noite, Li. Saudades de ti. Isso. Aceitar. Muito bom. Vamos lá. Isso. Big beijos, querida. Muito bom. Eu convidei a Vivi. Deixa eu convidá-la de novo. Isso, para ela poder entrar. Aí. Agora sim. Boa noite, minha linda. Boa noite. Tava tendo um problema técnico aqui, não tava conseguindo acessar. Boa Bom, eu noite a tô todos. morrendo de saudades de você. Eu também. Estamos aí, né? Um tempinho sem a Boa gente se noite, falar. Elisete. É. Boa noite, Jéssica. Obrigada. Maravilhosa e exuberante. Gratidão, aceito. Mereço. Mereço, mereço. Afinal de contas, nós vamos falar sobre merecimento, né? Então, a pessoa. Pois é, pois é. Bom, minha querida, vamos lá, né? Nesse caminho aí lindo, né? Que a gente, obrigado, Rô, que a gente tem trilhado juntas. Te agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu acho que um momento muito especial, né? Esse ano foi um ano realmente muito especial para mim e eu acredito que para você também. E aí eu acho que assim a gente vai abrir esse tema do merecimento de uma maneira muito íntegra e maravilhosa com a sua presença. Então passo a palavra para você aí abrir as falas dessa noite. Ah, primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, todas, né? E falar que sim, que esse ano foi um ano muito, muito bom. Tá? Não encerrou ainda, mas já estamos caminhando para encerrar esse ano. Mas foi sim um ano de muitas conquistas, conquistas pessoais, conquistas, né? E eu só tenho a agradecer. Então,
foi assim, muitas trocas entre nós, né? Muito aprendizado entre nós também. Então, um ano que vou fechar assim com muita, muita gratidão. E trazendo a questão trazendo para nossa fala de hoje, eu já, como Jéssica bem sabe, eu já gosto de trazer assim, uma provocação. Vocês se sentem, parando para pensar, vocês que estão aqui agora, vocês se sentem merecedores da casa, do trabalho, da rotina, dos elogios que recebe, do seu futuro? Respondem aqui para mim. Vocês se sentem merecedores quando vocês pensam nesse assunto de quando eu faço essa provocação? Porque a primeira coisa que surgiu aqui foi assim, os elogios, né? E tem muita gente que não sabe receber elogio. Não se sentem merecedores. E a primeira coisa que fala é assim, são seus olhos. Ok, são seus olhos, mas e aí? E a minha parte, eu mereço? O que eu estou fazendo, né? Então, tem muita gente que, em algumas áreas, se sentem merecedores. Em outras áreas, não se sentem merecedores. Por exemplo, assim, eu me esforcei muito, ralei muito para conseguir o trabalho dos meus sonhos. Eu mereço estar naquele cargo. Mas outras questões familiares já não se sentem merecedores de ter um bom relacionamento. Aí vem e a gente traz as questões das crenças, né? Quais são as crenças que te limitam de se sentir merecedor de estar num bom relacionamento, amizades, relacionamento afetivo, a série de outros, não é só, tem vários relacionamentos, né? Então, assim, em que momento você se viu travado na questão do merecimento? Então, essa é uma reflexão que eu acho assim, interessante. Hoje mesmo, estudando sobre o assunto, eu me vi pensando a respeito, né? Nesse movimento que a gente vem fazendo, em determinados momentos eu me vi não me sentindo merecedora de receber elogio, por exemplo. Agora não, agora assim, pode me elogiar, que eu sinto que eu mereço. Mas é um assunto interessante, né? Da gente trazer, da gente refletir no nosso dia a dia. A ML Donati aqui está falando que esse ano aprendeu a se sentir merecedora. É isso aí, a gente tem que trabalhar e a gente começa trabalhando o autoconhecimento. Quando você parte do princípio assim, você começa a se autoconhecer, você já sabe aquilo que você tem, quem você é, quais são os seus limites, o que você merece ou não. E eu trago uma conversa que eu tive com meu filho ontem. Tá na fase assim, meus amigos estão namorando e eu ainda não tenho namorada. Ok? Mas e quando é que eu vou ter? Vamos assim, você já sabe qual é o perfil da namorada que você quer? Aí ele parou e falou assim, não sei. Eu falei, tá, então se você não sabe o perfil de uma garota que você quer, como é que você quer ter uma namorada? Qualquer coisa vai servir? Aí ele parou, eu falei assim, então tá, então pensa aí numa lista. Ele, mas eu começo por onde? Eu falei, primeira coisa, loira ou morena? Aí ele falou assim, tanto faz. Eu falei, então, ok, então tanto faz. Você quer alguém divertido? Você quer alguém que gosta de fazer as coisas parecidas com você, que gosta de ir em festa, que gosta de fazer trilha, que gosta de fazer trilha? Aí ele parou e falou assim, nossa, mas é tanta coisa. Eu falei, sim, você tem que ter claro isso. A gente tem isso claro na nossa vida? A gente para refletir sobre isso? Não é só sobre relacionamento que a gente tem que ter essa clareza. A gente tem que ter essa clareza em qualquer área. Porque se você tem a clareza, você começa a definir os seus limites, a definir o que você quer, o que você aceita e o que você não abre mão. Isso em todas as áreas. E é uma reflexão que eu venho fazendo diariamente. Venho anotando nesse processo de autoconhecimento, de falar assim, o que eu quero para mim, o que eu aceito, o que eu não aceito e não abro mão mais. Isso é merecer. É essa caminhada E aí, assim, a gente tem alguns sinais, né? De que a gente tá com nossa autoestima, a nossa questão de se sentir merecedor muito em baixa. Você sabe qual é o primeiro sinal? Você sabe, Roberto? Qual é o primeiro?
Qual é o primeiro sinal de que você está com a questão do seu merecimento lá embaixo e você precisa desenvolver? Eu acho que a gente não quando eu não me valorizo, né? Não estou me respeitando. Autocrítica. Quando você se torna muito autocrítico. Você começa a se criticar demais, você mesmo apontando os dedos na sua direção. Não precisa outra pessoa. Isso também, Jéssica, é a próxima questão de quanto que você traz. Você está carente. Então, você tem um buraco ali, ó, precisa ser preenchido. O que vier, migalhas, né, Jéssica? A gente estava até conversando sobre isso. Migalhas. Não, não. Então, você já identificou. Eu estou me criticando muito. Estou carente, como a Jéssica disse. Vamos olhar para isso. E aí vem aqui assim. Aí vem a outra questão assim, que a gente muitas vezes, eu já me vi nesse movimento. Só merece quem sofre muito. Por quê? Por quê? A gente não pode trazer as doutrinas, as religiões, principalmente o espiritismo, fala assim, por amor ou pela dor. E a gente está muito na questão assim de trazer as coisas pela dor, porque a gente escolhe fazer isso. Porque a gente não se acha merecedor de trazer as coisas por amor. E aí vem a questão, de novo, de a gente trazer, a gente trabalhar o autoconhecimento, trabalhar as nossas questões, de olhar para isso com muito amor. Não é julgando. Julgar já tem, a gente já se coloca nesse movimento de julgamento o tempo todo. Não precisa de mais julgamento. A gente mesmo já se julga. Né? Eu quero trazer para você uma frase para você poder comentar, e depois tem mais dois blocos de coisas que eu gostaria de comentar com você. A primeira coisa, então, que vem do merecimento, né, dos meus estudos e tudo mais, é desfrutar de coisas boas. E aí eu queria que você comentasse, porque a gente fica nesse ciclo vicioso do esforço, como você já disse, e sempre achando que, assim, nessa comodidade do que não está bom, mas eu permaneço lá. Então, como que é essa frase para você? Desfrutar de coisas boas. Aí a gente entra numa outra questão que eu ia falar agora. Quando a gente fala de desfrutar de coisas boas, quando eu falo assim, o que seria desfrutar de coisas boas? É eu pegar um avião aqui e ir lá para Noronha amanhã, sem nenhum empecilho, com tudo certo, tudo de melhor. Noronha. Eu tenho vontade de ir para Noronha, por isso que eu estou trazendo a questão de Noronha. E aí você para e fala assim, nossa, mas esse sonho é exagerado. Ou então eu pegar um avião aqui para Paris, passar um mês em Paris. E aí eu paro e penso assim, você está exagerando. Né? Esse sonho é muito baixa bola. Então, quando você começa a rir, a criticar, a gente volta naturalmente, a criticar aquilo que você tem como sonho, você se sente merecedor? Você Não, não está se sentindo, não está se colocando na posição de merecedor. Você acha que você pode receber? Você vai receber? não. Então, quando a gente olha para os nossos sonhos, independente do tamanho que eles tenham, e a gente olha e fala assim, nó, eu sou Mara, eu mereço receber, eu mereço estar nesse lugar, eu mereço passar por isso tudo que eu tenho aqui. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer na minha vida. E eu tô colocando um xizinho lá nas coisas que eu já fiz, mas eu tenho uma lista. E aí, quando a gente traz essa questão, aí você já não ri mais do coisa. Aí você fala assim, essa ambição, eu posso sonhar com ela, posso tentar desfrutar, eu mereço isso? Ok? Já chegou no momento de você falar assim, ah, mas isso está muito grande, podemos reduzir um pouquinho? Já vi isso também. Reduzir o tamanho do sonho, porque a gente tem que aumentar o tamanho do sonho, não é reduzir. Vamos aumentar os sonhos aí. Mas a questão de desfrutar os sonhos, a gente merece, a gente pode.
E a gente tem uma energia que é independente de quem queira, criador. Quando a gente está conectado à fonte, o céu é o limite. Por que a gente vai reduzir o tamanho do nosso sonho? A gente vai desfrutar deles. A gente tem aqui colocar no papel e olhar para eles todos os dias e falar assim, o que eu estou fazendo para chegar neles? Eu estou caminhando? Eu estou bloqueando? Eu estou me criticando? Eu estou tentando reduzir esse sonho? Não. Às vezes você quer ir no melhor café, por exemplo, um café aqui da cidade. Sentar lá numa tarde, assim, um dia de segunda-feira, um dia de quarta-feira, um dia. Sentar, tomar um café e desfrutar da sua companhia. É um sonho, não é? Eu estou desfrutando. Eu faço, aí eu me coloquei nesse movimento. Eu faço isso pelo menos uma vez por semana agora. E é bom. Nossa, é muito bom. De estar, de desfrutar da minha companhia. Porque eu estou aprendendo a estar comigo. Esse é um exercício que eu anotei e falei assim, eu vou fazer isso. Por que eu me coloquei nisso? Porque eu tinha medo da solidão. E agora qualquer movimento que eu posso fazer eu comigo, eu adoro. Eu ressignifiquei isso. Não é solidão, é solitude. Eu não estou só. A gente nunca está só. A gente que pensa. Né? Muito Então, bom. hoje eu me sinto merecedora de desfrutar daquilo que. E a minha lista está só aumentando. É, você falando, eu sinto que muitas vezes a gente tá, até por causa do nosso sistema de crenças, né, Vivi, resistindo muito àquilo que chega. Então a gente, e nesse movimento de muita criticidade com a gente mesmo, a gente não abre esse espaço para reconhecer que a gente está recebendo o tempo todo. Né, eu estou passando por um processo que, assim, quando eu até dou risada agora, assim, né? Porque eu recebi uma casa que me caiu de bandeja, eu recebi várias coisas que estão nessa casa, eu recebi pessoas que vieram ajudar a esse sonho, que era um sonho de 2 anos atrás a se concretizar agora, mas o quanto que realmente a gente tá aberto, né, para desfrutar realmente da vida, que o desfrute ele tem a ver com aceitação, aceitar aquilo, e a Vivi trouxe essa fala no início aqui da live, de você ter clareza do que você quer também, né? Porque, porque às vezes você não sabe o que você quer, então você também começa a atrair coisas que não estão na direção que é o que você realmente almeja. Inconscientemente você está se auto-sabotando. Pessoal, a Daiane está falando que ela está com o vídeo travado. Dai, eu te sugiro você sair e tentar voltar, que às vezes é alguma coisinha do Instagram. E daí, Vivi, a segunda coisa que eu queria trazer para você, que você começou falando sobre isso, né? Que é o quanto, então, a gente aceita os elogios, porque muitas vezes os elogios, eles trazem, a gente não reconhece, né? A gente mesmo se desvaloriza, né? E a outra coisa, às vezes a gente quer provar, isso é muito interessante e muito subliminar. A gente quer provar que a gente é generoso com o nosso merecimento. E aí a gente manipula um pouco as pessoas. Não, imagina, não foi nada, eu fiz de coração. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto do merecimento. Quando a gente. Aí volta naquela questão Quando o seu senso de merecimento está baixo, você deixa de conquistar aquilo que você deseja, né? Por quê? Porque você acaba aceitando qualquer coisa. Aí você perde a sua espontaneidade, você perde
a sua opinião própria, você deixa de ter a sua personalidade, a sua essência, porque você vai naquilo que estão sugerindo, que estão falando, você se perde, né? Nesse caminho. Então, você passa a ser uma pessoa passiva. Aí você vem aqui do bonzinho, do boazinha, que vai falar, eu fiz, porque, né? Não. E aí e você passa a ter os problemas que a gente vê todos os dias, problemas de saúde mental, né? Porque você vai se anulando, vai se anulando. Por quê? Porque você está com seu senso de merecimento quase negativo, né? Digamos assim. Então é muito importante a gente trazer essa questão de se olhar, de saber quem você é, quem somos nós e como a gente funciona. Isso é o nosso processo de autoconhecimento, isso é o processo que eu venho passando, você vem passando e tantas outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Que quando você passa a se conhecer, voltando lá naquilo que eu já tinha falado antes, quando você se conhece, você sabe que você aceita e você sabe que você não abre mão. E fica muito mais fácil. Aí você tem a sua personalidade, você não tem medo de falar o que você pensa, o que você sente, o que você quer. Mas você sabe falar de um lugar de onde fala assim, ó, é isso que eu sou, é quem eu sou. Você pode ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, você não vai deixar de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Não vai deixar de considerar o que a outra pessoa tem a dizer. Muitas vezes a gente aprende também nesses movimentos. Quando a gente para ouvir o que o outro tem a dizer. Mas não aceitando tudo que se diz, tudo que se ouve, como verdade absoluta. Então, tudo isso vem autoconhecimento. E aí, assim... E aí volta naquela questão, assim, das provocações. Então, eu trago assim, comecem a se perguntar de onde surgiu a falta de merecimento. Quando isso começou? Que tem, quando, assim, teve uma situação específica, foi uma criação sua, um momento, você estava numa situação que você precisava agradar, sentia que precisava agradar alguém para que essa pessoa não saísse dali da convivência? Aí muitas vezes vem medo do abandono, medo da rejeição, aí vem das questões da criança ferida, tudo isso. E aí é olhar e se questionar. É fácil? Não, é desafiador. Mas é um ponto de partida. É esse questionamento. Esses elementos que a gente vai trazendo nas lives, né, pessoal, tem muito a ver com uma espiral que a gente trabalha nas terapias com que eu e a Viviane trabalham. Então, a gente vai pincelando aspectos para vocês. É claro que cada sistema ele vai se constituir de uma forma, apesar de termos muitas coisas em comum. Mas quando a gente fala de merecimento, a Vivi já acabou de listar aí várias questões. Então, abandono e rejeição, gente, são marcas muito profundas dentro do nosso sistema vida. E que dizem muito sobre o merecimento, sobre como a gente se sente. E claro que é muita coisa inconsciente, por isso que a gente fica patinando, né? Então, as perguntas que a Vivi traz, eu sou professora, né, Vivi? Então, eu gosto de repetir. É muito importante, se perguntem mesmo, porque a partir das perguntas que a gente vai conhecendo aspectos nossos também, né? Tem uma outra questão do merecimento, que é um outro lado, que eu acho que gostaria que você comentasse, Vivi, que é a questão que quando o merecimento, ele traz uma ilusão de superioridade. E aí, quando você entra, você passa o outro ponto, a questão da arrogância, né? De se Isso. sentir superior, de se sentir arrogante. Mas isso também tem um outro aspecto. Não é... Você entra na questão da comparação, traz a comparação. E quando nas pesquisas que eu fiz a respeito da questão do merecimento, quando você entra no outro lado, tem muito um aspecto da criança ferida, da criança que não foi vista,
E ali ela traz essa questão assim, ó, agora eu posso. E aí você traz essa arrogância para preencher um buraco que está ali que precisa ser olhado. Que traz essa arrogância. Então, tudo que é exagerado, você precisa ser visto. Porque sempre tem alguma coisa, sempre tem algum buraco ali para ser visto, para ser curado, para ser, sabe, para trazer o equilíbrio. Porque tem uma dor ali, tem algo camuflado ali, que é essa arrogância, é esse aspecto, essa máscara que é camuflar. A dor é tão profunda daquela pessoa que se desvaloriza, né, Vivi? Porque é uma máscara. A gente usa a máscara, né, muitas vezes da superioridade para que a gente não seja atingido, porque provavelmente a gente já foi atingido de uma maneira tão traumática que a gente colocou assim uma capa, né? E isso causa tanta dor quanto a gente não reconhecer o nosso próprio valor, o nosso próprio mérito. E a questão dessa máscara, da arrogância, assim, eu trago essa máscara, eu afasto as pessoas antes que elas me deixem. Eu já faço o movimento de afastar, de tirá-las de perto do meu convívio, porque eu não quero passar por essa dor de novo. Então, esse muitas vezes é um movimento inconsciente. Mas tem aquela ali que precisa, traz as situações espelho, para que ela possa olhar. Muitas vezes aquilo que ela traz para ela, situações espelho, é o que tem dentro dela que ela precisa ver. Mas ela tá ali tão na dor, no movimento, que ela vai afastando até chegar o momento de ter a coragem, porque requer coragem, e a escolha, porque também é um movimento de escolha. Eu não posso fazer por você, você que vai escolher e fazer os seus movimentos, e a pessoa para e olha para aquilo ali que vem chamando a atenção dela de várias formas. Ou seja, é, as perguntas são muito importantes, né? E a gente, eu sinto, Vivi, que tem um processo do autoconhecimento que ele é um afastamento. Um afastamento no sentido de tudo que acontece com você é como se você tivesse um passo atrás, pessoal. Então você está mais na figura de observar do que na figura de reagir. Claro que a gente não consegue fazer isso 100% do tempo. Mas mesmo quando você não consegue observar no momento que a coisa está acontecendo, que está te tocando, observa depois como foi a sua reação ou a reação das outras pessoas também, né? Porque a gente se espelha muito. E aí eu vou fazer uma pergunta agora também provocadora para Vivi e para vocês, que é: o que é que vocês estão dando a vocês mesmas? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Sim. Porque assim, eu vivo falando, né? Porque assim, a pessoa que é de escorpião e que o escorpião faz mergulho raso, né? Então, assim, eu venho nesse movimento de há muito tempo fazer esses mergulhos para dentro, de me olhar. Isso aí, Jéssica, isso aí. De olhar para mim, de olhar para as minhas questões e autoconhecimento. Autoconhecimento, porque assim, é ele que nos faz todos esses movimentos. Que é com o autoconhecimento que eu estabeleço os meus limites. É com o autoconhecimento que eu sei onde eu vou querer chegar. Que eu aumento o tamanho dos meus sonhos. Que eu sinto que eu posso ir além. E quando eu treino as travas, que são as crenças, né, as questões das crenças, eu já olho para elas e falo assim, peraí, vamos trabalhar o que é que precisa ser visto. Então, assim, autoconhecimento. Sempre autoconhecimento. E aí, porque quando você vem na questão do autoconhecimento, aí a autocrítica, o autojulgamento e as outras questões é, é, já vão caindo por terra, né? Porque aí você vem assim, ó, a sua autoestima se eleva,
Aí você faz um movimento físico, mental, emocional, espiritual, que aí você já começa a trabalhar outras questões, né? Então, foi a partir desse movimento de autoconhecimento que eu fui fazendo uma série de outras coisas. Que eu venho aparecendo mais, né? Me sentir, eu falei, eu posso aparecer. Até exercício físico agora eu tô colocando, eu tô fazendo, né? Eu decidi. Mas foi tudo pontapé inicial, autoconhecimento. Eu não sei se você sente como eu, Vivi, que muitas vezes no autoconhecimento, o que leva a gente, às vezes, que resistir um pouco a esse processo, porque eu entendo que esse processo é inerente à vida. Ou seja, quer você queira ou não, a vida vai te trazer isso. Se você vai nessa fluidez, as coisas vão se depurar com mais facilidade. Se não, você vai passar por enfrentamentos, né? Doenças, coisas traumáticas que vão te levar a esse olhar para você mesmo. E aí, pessoal, nem tudo que está em nós a gente conhece e às vezes tem coisas desconhecidas que nos causam muita aflição, né? Que você fala, nossa, mas imagina, eu não sou assim. E esses aspectos em nós, eles não podem ser negados, porque eles também fazem parte do nosso sistema de crença. Então, a gente não é bonzinho. Nós humanos desejamos coisas, a gente tem objetivos, a gente quer coisas, materiais inclusive, e isso a gente não pode negar, né? Então eu sinto no meu processo que assim tem muitas coisas que eu varri para debaixo do tapete e eu tomar contato com coisas assim, às vezes eu sou mesquinha. Né? Uma vez aconteceu uma história aí, eu falei muito para meus alunos de um papel higiênico no espaço onde eu trabalho, aí depois eu falei, nossa, Roberta, mas como você é mesquinha? E tudo bem, né? Da onde que veio essa coisa mesquinha, né? Por que regular o papel? Eu me senti desvalorizado. O que aconteceu ali que eu posso me aprofundar mais em mim mesma? Então, eu queria que você falasse um pouco desses aspectos que às vezes nos amedrontam tanto no autoconhecimento. A relação entre autoestima e merecimento, ela é muito evidente. Essa questão que você trouxe aqui do papel higiênico, a gente volta lá na questão da autocrítica, né? Uhum. Você se perguntou, eu sou merecedora de tudo que eu recebo? Ali você poderia ter recebido a ajuda de alguém, teria ter pedido a alguém, ó, você poderia fazer isso? Por que você se apegou a algo tão pequeno? O que tinha ali naquele movimento, daquele algo pequeno, né? Que te irritou tanto? Tinha É um porque outro. eu não Tinha me senti algo. vista, né? Aí a gente volta lá na criança, no movimento da criança. A criança que não foi vista, a criança que não teve alguma necessidade, que alguma das necessidades ela não foi atendida no momento, volta para reclamar. Ali, naquele dia, foi o papel higiênico. Poderia ter sido outra coisa. Poderia ter sido um prendedor de cabelo, uma meia, um batom, qualquer coisa. Porque ela é o movimento dela de não ter sido vista, de ter tido uma necessidade que passou batido, né? E aí eu volto da questão assim, ó, autoestima, merecimento, tudo interligado. Porque ali as necessidades, a autoestima está dentro das necessidades que a gente tem. Se eu não me amo, como é que eu vou abrir espaço para que outra pessoa me ame? Né? E aí a gente volta assim, ó. Tá, você respondeu, você é merecedora. Você é merecedora de tudo que você recebe? Sim. Inclusive, tem algumas coisas que eu recebo que eu não gostaria de receber da maneira como chegam, né? Quer dizer que tem coisa para trabalhar ali, né? O merecimento é aqui algo que torna alguém digno do prêmio. Você se sente digna do prêmio que você recebe? Sim. É como se você tivesse uma corrida, por exemplo. Eu participei de corrida de rua, quero voltar, né? O prêmio final de uma corrida é a medalha.
na nossa vida, nós temos uma série de outros prêmios que a gente recebe depois de uma corrida. Você se sente merecedor de receber esse prêmio? São várias corridas que a gente faz ao longo da vida. Isso é reflexão, tá? Eu tô trazendo reflexão pra gente pensar, porque eu venho, né? Eu gosto de ficar perguntando, né? Eu gosto de... Então, assim, ó, a gente... E é muito interessante porque, assim, o merecimento, ele é fruto de uma lei universal. A lei do retorno. A lei do retorno. E a gente está sempre falando assim, eu dou, eu recebo. E aí, quando vem uma coisa assim que eu não estou esperando e eu recebo, aí eu me sinto com a consciência pesada, porque eu não fiz por merecer. Por que não? Jéssica, Hoje eu estou Hoje eu sou só provocação, Jéssica. Mas são consciências, né, Vivi, que eu sinto que você está trazendo, assim, para a gente parar de mascarar coisas. É lidar mesmo com a verdade. Então, se é a lei do retorno, o que eu estou fazendo que eu não estou recebendo aquilo que eu gostaria de receber? Então, eu estou me sabotando aonde, né? Olhar para tudo isso. Tem uma frase atribuída a Pablo Neruda que é assim: você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências delas. Sim. Né? Então, você pode escolher, você pode aumentar, pegar o seu sonho e colocar ele lá em cima. E aí você recebe o sonho do tamanho até maior do que você sonhou. E aí você vai para lá assim, mas é muito grande para mim, eu não mereço isso. Como não? Você também é, Valéria, querida. Morgana, gratidão. Recebo a sua gentileza. Mas gente, a gente tem que sonhar. Como diz Neruda, que eu adoro. Você é livre. Escolha. A gente tem... O nosso pensamento é vida. A gente está cocriando o tempo inteiro. Sintam-se merecedores do retorno dessas cocriações. Pensem em grande. Pensem em grande, por que não? Quem impede? Você mesmo. Né? Então, assim, ó, liberem essas crenças, que muitas vezes vêm das ancestrais, tá? Eu saí de relações mundiais, por isso que eu tô muito... Libere as crenças de não merecimento. Deixe lá com os ancestrais o que é deles. Fala assim, olha, esse aqui é seu, fica com eles. Eu sigo fazendo diferente, eu posso. Eu escolho. Eu tinha separado também mais uma frase para te dizer, que é o reconhecimento do próprio valor, né? Que está intrínseco à nossa humanidade. Só porque a gente é humano, a gente já merece. Só porque a gente já é merecedor, sem a gente ter que fazer absolutamente nada. E a gente tem que sentir merecedor. Gente, é muito bom a gente viver na energia positiva. Viver com o coração quentinho, transbordando amor. A gente pode escolher isso, a gente faz essa escolha. Todos os dias. É isso aí, constelação familiar também, Jéssica. A constelação trabalha muito essa questão da ancestralidade, de você entender no seu sistema familiar que aquilo que muitas vezes você está repetindo não é seu. E você faz o movimento de, olha, queridos ancestrais, isso não me pertence, isso é de vocês, eu deixo com vocês. E eu escolho fazer um movimento diferente e peço que me abençoe. E segue. A gente não renega, a gente acolhe. E tem uma coisa legal que ela trouxe aqui, que tem que dar para receber dessa crença, que é assim, na verdade a gente está sempre recebendo. E aí, por exemplo, eu fiz uma coisa para Vivi.
né? Sei lá, comprei um livro de presente, mandei para ela. Aí, eu não preciso receber, a Vivi compra um livro e manda para mim. Eu vou receber isso, além do retorno, eu vou receber das infinitas formas e possibilidades. Inclusive, eu posso receber dinheiro. Mas não necessariamente eu preciso receber da Vivi, para quem eu dei uma energia, para quem eu fiz uma troca energética. Não funciona dessa maneira, tá? Porque dos dois lados, ela me deu, então eu vou precisar dar também. Não, gente, é espontâneo, é natural. Essa troca, ela vai acontecendo. Nós estamos aqui nessa live. Eu, né, e a Vivi estamos transbordando aqui um conhecimento. E vocês também estão transbordando coisas para mim e para a Vivi. A gente tem uma troca. Mas para além dessa live, a gente também vai receber coisas. Eu, a Vivi e vocês. Só pelo fato da gente estar nessa direção do autoconhecimento, da investigação em si mesmo, o universo ele empurra a gente sempre para a evolução. Exatamente. E a gente, se a gente se abre para esse movimento do universo, a gente está conectado às energias, a gente está sempre buscando. Lógico que tem dia que a gente escorrega, a gente derrapa, estamos aqui na 3D, né? É normal. Esse processo do autoconhecimento o que traz para a gente é o seguinte: quanto tempo eu permaneço nessas escorregadas? Porque quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, a gente já percebe o movimento e a gente já faz o movimento para sair dele logo. É isso que nos habilita a avançar. Não significa que a gente vai parar de escorregar. A gente ainda vai tropeçar. Só que o tempo que a gente permanece nesses movimentos é menor. Porque a gente já tem ferramenta para sair. Para falar, opa, escorreguei, tá tudo bem. Qual é o aprendizado que eu tiro desse movimento, dessa raiva que eu passei, desse movimento que eu entrei? Vida que segue. Então, assim, estamos aqui, vamos viver como pessoas da 3D. Vamos sair dos movimentos de raiva, de ira, das vulnerabilidades que a gente passa mais rápido. Então, é isso que a gente quer, que é esse movimento. E olhando e falar assim, eu mereço avançar. Eu mereço me tornar a minha melhor versão todos os dias. Eu mereço receber as bênçãos que o universo tem para me dar todos os dias. Eu mereço estar aqui, estar plena, estar viva, estar com saúde. Eu mereço ter amizades maravilhosas. Eu mereço estar nesse processo do autoconhecimento. Eu mereço. E aí, voltando à questão, você deu a questão do livro, você me dá o livro. Quantas vezes a gente já viu na nossa vida alguém que recebeu um presente e ficar constrangido porque não tinha nada para retribuir? Quantas e quantas vezes? Nossa, eu não sei o que eu fiz para merecer. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Eu não sei o que eu fiz para merecer estar nessa situação, estar com essa pessoa, receber isso. Eu mesma já disse isso lá atrás. Já disse. Olha só. Por quê? Aí volta lá na autoestima, a questão do auto-julgamento, os dedinhos aprontados assim, ó. Mereço, né? Aprendizado. É um aprendizado. E aí, eu trago aqui, assim, que eu anotei aqui, umas dicas para você se sentir merecedor. Anotei, são várias, mas as que me chamaram mais a atenção. Primeira, conheça a si mesmo. E aí, aquilo que eu volto lá na primeira coisa que eu falei. Quando você se conhece, você sabe, você sente já merecedor das consequências dos seus atos. Porque que são tantas as positivas, tantas coisas, assim, está reforçando os seus melhores pontos. Então, você está trazendo, está atraindo o que há de melhor. Conheça a si mesmo. Segundo, acolha e agradeça os elogios recebidos. Agradeça, receba.
Segunda coisa. Porque você saberá, quando você se conhece, quando você está no processo de autoconhecimento, você tem facilidade de diferenciar os elogios sinceros daqueles elogios que vêm só para cumprir tabela. Os elogios sinceros, acolha, receba. Os elogios que não fazem sentido, entregue, deixa. Compartilhe seu conhecimento, comunique, fale. Não guarde só para si. Porque muitas vezes a gente esquece daquilo que a gente sabe. E muitas vezes aquilo que você tem para falar vai ajudar outra pessoa. A quarta dica: invista no autocuidado. Autocuidado. Tem o autoconhecimento e o autocuidado. Vigiar seus pensamentos, vigiar o que você diz. Aí você vai pensar assim, ó, seus pensamentos. Se você ouvisse os seus pensamentos da boca de um amigo, ia sendo seu amigo? Se a resposta for não, cuide. Pare de se cobrar. Pare de se cobrar. Ainda no autocuidado. Aí tem assim, ó, saúde física, mental, emocional, tudo tá dentro do autocuidado. Viva com prazer. Dedique um tempo às suas atividades favoritas. Ler, caminhar. Ó, tem alguém querendo participar aqui, ó. Ai, que delícia! Pedindo colo. E a quinta, evite a comparação. Evite a comparação porque, assim, eu acho que a comparação, ela nos faz ficar estacionados. Porque quando você compara que a vida do vizinho é mais bonita, e aí tem uma vida mais feliz, você não olha para si, não olha o quanto você já andou. Você não percebe quantas coisas você já fez por si. E aí você não percebe que quando você se conhece, na totalidade, você conhece os outros com base naquilo que permite que você veja. Lembre isso. Os outros só mostram aquilo que eles querem que você veja. Eles não mostram tudo. Principalmente alguém que você não convive. Então você está comparando com aquilo que uma pontinha do que o outro quer que você veja. Ele não está mostrando tudo. Compensa se comparar? Não compensa se comparar. Então a gente tem que trazer essas questões e falar assim, ó. A comparação, ela só serve quando você se compara com você mesmo e a sua melhor versão. É se você se tornar, você vai olhar quem era você ontem e olhar quem você é hoje. E aí fala assim, quem eu quero ser lá na frente? Quem eu quero ser amanhã, depois? Isso sim, essa comparação é válida. Caso contrário, não. Ela não ajuda. E a gente sabe disso, porque muitas vezes a gente está comparando assim, o fulaninho está trabalhando mais, o fulaninho tem mais clientes, para quem é das terapias. Ok? Tem quanto tempo que o fulaninho está estudando? Tem quanto tempo que o fulano está investindo em autoconhecimento? Quanto ele já caminhou? É a vida dele. E eu? O que eu estou fazendo para me tornar a minha melhor versão? Essas são as perguntas que devem ser feitas. A Malu trouxe uma coisa interessante, né? Ela liga o merecimento à autenticidade. Então, aprendi com o merecimento a fazer escolhas autênticas e não escolher de acordo com o que os outros querem. Exatamente. Muito Quando bom. você está com essa questão do seu merecimento em alta, aí você traz a sua autenticidade. Você não aceita qualquer coisa. Porque você já sabe. Aí a gente volta de novo lá na questão de saber o que você quer. Porque quando você se conhece, você já sabe o que você aceita e o que você não aceita. O que você pode fazer por si. E o que você vai aceitar em qualquer situação. Trabalho, amizades, relacionamentos.
Locais que você frequenta, muitas vezes você deixa de frequentar locais porque aquilo ali já não traz mais a satisfação que você um dia teve. E tá tudo bem. A Você Elisete só está precisa. trazendo. O que não agrega, exclua. E a gente patina muito nisso, né? Patina demais. Patina, posso falar que eu patino ainda muito no que não agrega. Às vezes a gente fica querendo pôr pano quente, realmente, né? Aí a gente volta, não sabe o que que é, Elisete? O apego. O apego. A gente é apegado. Aquilo que a gente conhece, que é a nossa zona de conforto, a gente se apega. E desapegar é desafiador. Porque você sair daquilo que você conhece para ir você transitar um outro caminho que ainda é desconhecido, traz medo. Não é fácil, não. Mas traz a satisfação de você estar fazendo aquilo que você sente que é o melhor. E aí você volta na questão do autoconhecimento. Se aquilo te traz dor, traz sofrimento, por que você está? Aí eu volto às perguntas. Quem é você? O que você aceita? E a nossa tendência é buscar algo mais familiar. Mesmo que seja ruim, a gente já está acostumado a lidar, né? É isso mesmo, Elisete, é muito medo. Aí romper com isso, para a gente, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa nova, não conhecida, né? E pode ser muito Exatamente. melhor, com certeza vai ser. E aí a gente fala assim, ó, a pergunta assim, ó, tudo na vida é merecimento. Vitórias, derrotas, erros, acertos. Tudo é fruto do nosso esforço. Ou não. Se você não se sente merecedor, você não se esforça. Você não faz, você não sai do lugar. Você não dá o próximo passo. Aí você fica na sua zona de conforto. Aí a questão das escolhas. E aí a gente volta na pergunta, você se sente merecedor de tudo que você recebe? Bora aí, pessoal, colocar aqui pra gente no chat. E aí eu trago para vocês o seguinte: não desistam do caminho do bem. A Jéssica, já contei 71 perguntas. Que live moderadora. Adoro, a Jéssica é demais. Hoje eu tô dando uma pergunta, Jéssica. Sim. Mas é porque assim, ó, são as perguntas, são os questionamentos que nos tiram da nossa zona de conforto. Quando a gente começa a perguntar e aquilo começa a trazer aquela coisa assim, reverberar dentro da gente, falar assim, eu costumo falar assim, a boca começa a amargar, olha para isso, olha para isso. O que é que está incomodando ali que precisa ser olhado? O que eu estou fazendo que não está me levando naquilo que eu considero como do meu merecimento? O que eu estou deixando de fazer? Quais as respostas eu preciso ter que eu não estou buscando? Provocações, Jéssica. Mais 5 aí, tá? Foi na lista, né? Põe na lista, Jéssica. Que tema rico, né, Vivi? Que tema rico. Riqueza. Sim, né, a gente é aprender a falar assim, voltando àquela questão assim, ó, excessos. Os excessos não levam a gente a lugar nenhum. As cobranças em excesso não nos levam a lugar nenhum. Autocobrança. O questionamento, as perguntas, nos tira da nossa zona de conforto. Mas é as perguntas, os questionamentos com amor. Não a autocobrança, não os dedos apontados com a questão de crítica, de julgamento. Não. É perguntar as perguntas amorosas que nos fazem sair do lugar. A mulher que eu sou hoje,
quem é a mulher que eu quero ser, a mulher que eu sou hoje. Se eu me ouvisse falando, eu teria orgulho de mim? E essa coisa da autocobrança, pessoal, é entender que no autoconhecimento também tudo é processual. A gente não quer chegar em lugar nenhum. Não tem o topo. Ah, eu cheguei aqui, não é algo para cima. É algo muito mais horizontal. Né? Tem questões que você vai passar inúmeras vezes, né? Vai passar por aquilo de maneiras muito mais aprofundadas. Mas não dá para você alcançar esse sonho incrível que é viver uma vida, por exemplo, em paz. Eu acho que eu tenho algumas décadas que eu busco viver em paz, que para mim, Roberta, é uma coisa fundamental. E eu procurei isso em milhões de coisas. E eu vi que era muito mais simples do que a minha busca, mas essa minha busca está trazendo uma paz muito mais profunda, muito mais integrada, né? Algo que eu nem sabia que era paz, eu estou acessando hoje, mas é um processo, né? É um processo, não é uma coisa que, eu preciso alcançar aquilo, não. Vai vivendo a vida, fazendo perguntas, se conhecendo, trocando ideias, buscando conhecimento, né? Sim. Não há onde chegar, mas o que aceitar e superar suas próprias marcas. Exatamente. Aceitação é um ponto básico da autoestima. Chegou, chegou. Primeira coisa é aceita. E pode ser que no momento você não goste, mas aquilo pode ser um grande portal para você, né? De tudo isso que eu falei aqui, as 71 perguntas da Jéssica. Diga as dúvidas, Nath. Vocês acham que vocês precisam melhorar mais o seu senso de merecimento? Com tudo isso que eu perguntei, há algo aí no senso de merecimento que precisa de melhoria? Reflexão. Reflexão. Porque a gente são essas reflexões, assim, o meu senso de merecimento, como é que ele está? Elisete é ótima. Vê isso. Porque a gente entra na questão assim, ó, a gente faz os questionamentos, incomoda, e aí, o que eu vou fazer com isso? Aí entra a escolha. Você escolhe fazer o movimento de mudança. Se o seu senso de merecimento está baixo, o que eu devo fazer para mudar, para elevar? Quais caminhos eu devo seguir? E aí você escolhe, faz as mudanças necessárias, dá os primeiros passos, faz aquilo que está ao seu alcance naquele momento. E se está difícil de fazer sozinho, procure ajuda, procure terapia. Existem muito bons terapeutas. Não fique sozinho. Nós estamos aqui no movimento de umas darem as mãos para as outras e seguirmos juntas. É esse movimento. Uma mulher dar a mão para a outra e falar assim, mana, vamos aqui, estamos juntas. Vamos fazer essa caminhada, vamos fazer esse movimento. Tá doendo? Eu sei, tá doendo, vamos avançar. Você não está sozinha. É esse o movimento que a gente faz. É isso que a gente vem fazendo. De dar as mãos, né, Roberto? De dar as mãos e vamos juntas, vamos caminhar. Olha, meninas, vocês estão colocando coisas incríveis aqui, né? Então, a Nath colocou aqui, penso que mereço tudo que tenho hoje em dia. Antes eu não pensava assim, mas hoje eu aceito e sinto que mereço. A Malu colocou, acredito que precisamos de deixar de sermos vítimas das circunstâncias, realmente porque não somos. Exatamente. Né? E aí outra coisa, gente, é uma terça-feira.
que vocês estão fazendo na terça-feira? Vocês estão assistindo novela? Vocês estão deitados no sofá? Vocês estão ali lavando louça depois de um dia inteiro de trabalho, que ninguém está lá lavando louça, todo mundo assiste televisão, você está lá ainda limpando a sua casa? Não, vocês estão aqui escutando uma live. Já fizeram um movimento diferente, né? Diferente. Olha a Ângela aqui também. Meu senso de merecimento melhorou muito, mas sinto que tenho um bom caminho a percorrer. Todas nós. A Nath, mas a terapia me ajudou muito, com certeza. Ajuda E me demais, ajuda. Nath. Sim. Ajuda demais. Ajuda sempre. E a gente vai falar assim, ó, façam terapia, façam terapia. E a gente sempre tem questões para olhar. E quando a coisa aperta muito, e que a gente vê que a gente sozinho, a gente não vai conseguir, dá a mão para uma outra. Se não quiser uma mulher, vai um homem também, não tem problema nenhum. Tem ótimos terapeutas, eu conheço ótimos terapeutas. Então, assim, ó, vamos avançar. E aí é o movimento, o primeiro, aceitou que está doendo, aceitou que tem alguma coisa ali que precisa ser mudada. É a escolha de fazer o caminho e de buscar. É a questão de escolher, né? Então, sim, a gente pode. E vocês estão maravilhosos, estão aqui, estão assistindo, já estão fazendo um caminho diferente de muitas outras pessoas, né? Cada um no seu momento, cada um no seu movimento. E faz parte, né? Aprendizado. E é a questão da gente respeitar os movimentos de cada um. A gente está aqui, mas a gente já esteve no lugar que os outros estão. Então, assim, a gente entender que a gente está fazendo um movimento diferente agora, mas que lá atrás a gente também fez igual. E a gente respeita e a gente compreende que cada um vai ter o seu momento. É o tempo divino de cada um. Cada um tem. E eu acho que essa coisa que a gente falou, que a Vivi trouxe de dar as mãos na egrégora do feminino, gente, isso é fundamental, porque a gente não vem dessa cultura. A gente vem de uma cultura de comparação justamente para criar afastamentos. Então, esse é um movimento muito lindo. Então, por exemplo, quando a gente está numa sessão de terapia e que uma detecta, né, uma coisa da outra, na verdade, claro, há um apontamento, mas há um acolhimento também. Né? E isso é muito importante, é um movimento. Eu fico bem assim, orgulhosa de mim mesma, porque essa semana que passou no feriado, eu fiz um movimento com uma mulher que eu estava num desafeto e eu fiz esse movimento e isso rendeu muitos frutos. Eu sei que rendeu frutos para mim e também rendeu frutos para ela, porque às vezes a gente não percebe. Então, a gente falar daquilo que a gente sente, se colocar vulnerável perante a outra, não a gente não está nos diminuindo, né? A gente está só se fortalecendo. A nossa força aparece quando a gente se permite mostrar vulnerável. Então, sim, tem umas que mostram a vulnerabilidade com mais facilidade, outras levam um pouco mais de tempo, tá tudo certo também. Não tem sem julgamentos, né? Cada uma no seu tempo, no seu movimento, no seu aprendizado. Porque toda resistência, ela tem uma dor por trás, né? Então, assim, quem somos nós, eu, a Vivi, para ir lá e querer tirar a dor da pessoa? Não, a gente vai auxiliar no processo, mas esse olhar, essa escolha também é de cada um. Mas eu e a Vivi, a gente vai atestar e vai falar, olha, porque vai mudar, vai transformar. É muito isso mesmo, Nath. É um olhar para você mesma de uma forma sincera e amorosa mesmo, porque assim, quando a gente olha para as nossas questões e que a gente fala assim, olha, eu estou vendo você, eu te acolho, é uma fala com a gente mesmo, aqui, ó, voltado para o nosso coração. É muito diferente de olhar e falar assim, eu sou péssima nisso, eu não dou conta, eu já, sabe assim,
para não falar coisas piores. Eu já ouvi as pessoas falando de si mesmo, se denegrindo das mais variadas formas. Não. Quando você para e você olha para as suas dores com amorosidade, entendendo, fala assim, nossa, tá doendo, tá sangrando, mas eu quero mudar isso, vai levar um tempo, mas eu quero continuar essa jornada, é lindo de ver. Porque há um renascimento ali na frente e a pessoa se torna muito mais forte. Porque a força está dentro de todas nós. É só a gente vai fazer esse resgate dessa força, esse resgate desse belo que a gente tem. Todas nós temos. Trazer isso. Porque muitas vezes está tão escondidinho, está tão guardadinho. A gente vai só trazer à tona o que cada um tem de mais bonito. Que lindo. Olha, meninas, a gente bateu aqui 1 hora, né, de live, já estamos com 1h06 de live, então convidar vocês para colocar as coisas aí que vocês querem compartilhar no chat, aproveitar a Vivi, trazer questões aí, para depois a gente se encaminhar, né, para o encerramento. Vou trazer uma coisa enquanto vocês refletem e trazem aí, para vocês verem, Vivi, como as coisas estão enraizadas. Hoje eu estava na minha aula de inglês. Quando a gente está numa aula de um outro idioma, a gente pega muito a cultura, né? A gente estuda uma língua, a gente estuda a cultura daquela língua. E aí eu faço aula de inglês e tanto é o britânico quanto o americano, e é diferente. Os britânicos são muito diferentes do que os norte-americanos, né? E aí tinha uma questão lá que a gente estava escutando o áudio, que um homem falava que ele achava que as mulheres eram mais prudentes no trânsito, ou seja, elas dirigiam de maneira mais prudente, estavam mais ligadas às leis de trânsito. Porém, os homens eram mais confiantes. Nossa, quando eu escutei aquilo, eu falei, uau, né? Aonde está a nossa confiança? A nossa confiança, ela vem sendo degradada há gerações, mas muitas gerações, coisa de tataravó lá para trás. São muitos séculos que a gente não tem essa autoestima desenvolvida, que a gente não se sente merecedora por 1 milhão de circunstâncias vividas historicamente. Então vejam que esse processo que a gente está fazendo agora é um processo muito profundo, muito lindo, é um resgate incrível. E não é no Brasil, é no mundo, é um movimento planetário, um movimento de evolução espiritual realmente. É o movimento da transição planetária, né? Uhum. É o movimento da transição planetária, nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações, segundo a doutrina espírita, para passar por um planeta de regeneração, né? E, então, todos nós estamos elevando o nosso padrão vibratório, mas a gente não eleva o nosso padrão vibratório saindo lá da inconsciência total para elevar. Tem um caminho. E a gente tem um livre-arbítrio, né? Nesse processo todo. Então, a gente faz escolhas. A gente está no movimento de escolher, e é isso que a gente vem fazendo. Nós estamos escolhendo. Que caminho nós estamos escolhendo? E aí nós estamos nos sentindo merecedores desse caminho que nós estamos trilhando? Eu mereço esse caminho que eu estou trilhando? Se eu não me sinto merecedora desse caminho que eu estou trilhando, qual é o caminho que eu quero? Que movimento eu vou fazer para trilhar esse novo caminho? Mais perguntas, viu, Jéssica? Passamos da 100, Jéssica, incrível. Muito bom. O pessoal ainda entrando. Pode falar. É esse movimento, a gente se questionar. Assim, tá, eu não estou satisfeita nesse caminho que eu estou aqui. Ok, vou escolher um outro caminho. Escolho e dou o passo. E faço o movimento. Né? Pessoal, lembrar que essa live ela fica gravada no meu canal do YouTube, então vocês podem acessar novamente ela, ou você pode também, além de acessar, encaminhar para outras pessoas, né? Lembrando sempre que eu e a Vivi, nós estamos encarnadas, então a gente faz o nosso trabalho, a gente vive do nosso trabalho, mas eu acho que eu, como a Vivi, a gente já entende o que é esse trabalho.
Que as coisas que a gente recebe não é só, ai, né, para nós, para a gente ter uma vida boa. Não, todas nós somos merecedoras de uma vida incrível, inclusive material. Principalmente material, porque aqui a gente precisa da matéria, a gente precisa do conforto, a gente precisa do dinheiro. Mas eu tenho certeza que a Vivi, como eu, a gente sabe que é muito maior do que a gente esse movimento. E que a gente recebe muito auxílio para a gente poder estar aqui, né? Trazendo esse processo aqui todo para vocês, né? Esse trabalho também. Gratidão, Jéssica. Teve a menina aqui, Rosângela. Rosângela, sentir perdida é normal. É importante você olhar para essas questões. Você tá perdido, ok? Se pergunte. Onde é que eu estou, onde eu quero chegar. Tenha isso claro para você. Tenha claras as suas sensações, os seus sentimentos. E a partir daí, faça os movimentos. Não precisa querer fazer da noite para o dia, não. Vai aos poucos, naquilo, no seu sentir. E as coisas vão se desenrolando, tá? A gente está também hoje numa noite muito especial. A gente teve um eclipse solar faz pouco tempo, e agora a gente está num eclipse lunar. Aliás, a Denise, não sei se ela está aqui ainda, ela fez um post ontem incrível sobre o que significa eclipsar. Aliás, a minha gata se chama Eclipse, me tocou profundamente. Eu repliquei o post dela. E é muito importante que a gente faça as nossas manifestações. Então, assim, intencione o que vocês querem, pessoal, porque é no astral que as coisas começam, né? Então, se a gente não começa de algum lugar, as coisas realmente não vão acontecer, né? Então, o que você está querendo para Olha essa aqui, vida? ó. Oi. Elevem o nível dos sonhos, pessoal. Olha aí, ó. A chance de elevar o nível dos sonhos. E de sentir merecedora. Vocês podem, né? Então, hoje a noite está propícia para isso. E eu quero trazer, eu vou trazer duas coisas. A cartinha, eu sinto hoje de trazer a cartinha para vocês. Hoje eu não vou perguntar, eu vou fazer. A Roberta hoje vai me dizer o número. Mas eu queria fechar essa nossa conversa com uma frase que eu achei assim, muito pertinente para encerrar esse assunto do merecimento. Ninguém avalia tão caro o nosso merecimento como o nosso amor próprio. É uma frase atribuída a Marquês de Maricá. Então eu acho essa assim, muito, muito pertinente para tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Para assim, ó, reforcemos o nosso amor próprio, reforcemos o nosso sentir com a gente mesmo, estar em paz com a gente, olhar para as nossas questões com amor, olhar para os nossos movimentos e falar, tá tudo bem, eu avanço daqui sem tanto julgamento. Né? Então, agradecer aqui a Ângela também pelo cada vez mais me encanto com o que ouço, né? Gratidão, querida. gratidão, meninas. Rô, fale o número de 1 a 10. 9. Adoro as cartinhas. Ó, aqui, ó. Intuição. Sou o farol que ilumina meu caminho. Muito pertinente, né? Então, assim, ó, eu reflito aquilo que vem do alto e está dentro do meu coração. E essa mensagem, essa cartinha quer dizer assim, ó, não tenhamos medo de seguir, não tenhamos medo de trazer a nossa essência, de trazer a nossa luz e de iluminar o nosso caminho. Nem que seja uma pessoa vai se beneficiar dessa luz. A primeira delas somos nós mesmos. E a gente avança. Então, deixemos espaço para as nossas intuições. Todos nós temos. As mães sabem muito bem esse nível de intuição.
Mas todos nós temos. É só a gente dar ouvidos a elas. E elas nos levam aonde a gente precisa ir. Porque ela vem da fonte, vem do Criador, vem de Deus. Então, sigamos. Esse ano eu fiz alguns retiros que foram muito importantes para mim, Vivi, e essa conexão com a oração, né, pessoal? Conexão mesmo. Por que que a gente não pode pedir? Não, a gente pode pedir, né? Então façam isso, porque eu acho que assim, tem me ajudado muito, né? E aí a gente recebe, a intuição ela é um canal, né? Dizer para vocês, pessoal, eu estava conversando hoje com o Ronald, que ele está marcado para trabalhar com esse mesmo tema na próxima semana, só que a próxima semana a gente tem um feriado. Então, vem aí com vocês, porque talvez a gente pule então a semana que vem e depois faça essa live lá no dia 29, porque às vezes no feriado a gente está com outros assuntos e tudo mais, né? Agradecer a Vivi, falar para vocês visitarem o canal da Vivi, sempre tem muito conteúdo, né? Sempre está colocando muitas coisas lá que eu acho que auxiliam. Visitar as lives também, lá no meu canal do YouTube e tudo mais, também no Instagram, a gente colocando sempre conteúdos para auxiliar, nos auxiliar. Porque quando a gente coloca um conteúdo, também faz muito sentido para a gente, né, Vivi? E agradecer a participação de todo mundo, agradecer a Vivi mais uma vez pelo convite, e aí vou passar aí você para as palavras finais para a gente encerrar. Muito grata, querida. Obrigado, pessoal. Gratidão, pessoal, por estarem aqui, todos os que entraram, que não puderam ficar até o final, quem está aqui até agora, gratidão. É sempre um prazer estar aqui com a minha amiga, irmã de alma, de coração. Então, assim, a gente traz de coração as nossas falas, a gente traz aquilo que a gente vivencia, que a gente vem vivenciando, vem aprendendo. Deixar um amor, um beijo para cada um de vocês, desejar que vocês tenham bons sonhos, que vocês façam seus pedidos, não se sintam tímidos, sintam-se merecedores de pedir, porque hoje à noite promete, hoje à noite de eclipse, e eclipse traz sim muita coisa boa. Peçam e se sintam merecedores, entreguem para o universo e estejam abertas para receber tudo aquilo que vocês pedirem. Peçam com amor, acreditando que vocês são sim merecedores de receber. Gratidão a todos. Estou aqui, estou sempre aqui. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigado pelas mensagens maravilhosas aqui, viu? Uma boa noite. Gratidão. Boa noite, gratidão a todos. Gratidão, querida.